Olá, seja bem-vindo ao Corações e Mentes, o programa do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul que promove a informação, a reflexão e o cuidado com a saúde mental. Hoje vamos tratar de um tema muito importante e delicado, a prevenção do abuso sexual infantil com foco no tratamento do transtorno pedofílico. Nosso objetivo aqui é contribuir para um detalhe qualificado sobre a saúde mental, proteção das crianças e adolescentes e o papel da medicina e da sociedade na prevenção. Eu não sei se nós poderíamos dizer, a nossa convidada vai dizer, que se isso que ocorre é crime ou é uma doença, mas ela vai dizer isso depois. E para conversar conosco, nós temos a honra de receber a doutora Maria Inês Rodrigues Lobato, médica psiquiatra do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professora do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da URGS, coordenadora do Programa de Transtornos de Identidade de Gênero do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Diga-se de passagem, serviço pioneiro. Então, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. E gostaria, então, que tu nos falasse do teu trabalho, exemplificasse o que é feito lá na URGS e no Clínicas, no Hospital de Clínicas, para que a população e os nossos colegas possam encaminhar os pacientes e ajudar essas pessoas, porque elas também sofrem muito com essas situações que elas passam. Bom dia. Então, agradeço muito a todos, né, pela oportunidade de falar, porque até é uma oportunidade rara. É difícil falar no tema. Existe um estigma, uma rejeição natural, né? Porque o malefício de tu teres o que causa, né, de sintomas psiquiátricos, né, Nogueira, ansiedade, depressão, enfim, todas as experiências traumáticas relacionadas a tu teres sido submetida a um abuso na infância são gigantes, e quem atende pacientes sabe que esse histórico compromete o prognóstico muito, né? A evolução de qualquer tratamento. Então, o que acontece, né? A ideia que fica é que, assim, eu acho que teve uma colega falando sobre isso aqui, né? Porque desde a década de 90, eu acho, no Brasil, se iniciou um movimento, tanto quanto eu sei, de proteção da criança, de treinamento de equipes médicas, profissionais da área da educação, para tentar identificar precocemente se estava havendo uma criança com sintomatologia de que podia estar acontecendo alguma coisa, e para identificar a criança que estava sofrendo abuso. E assim, ao longo do tempo, a jurisdição, a legislação sobre abuso sexual ficou extremamente rígida no Brasil. Então, houve vários movimentos para tentar inibir o abuso, né? E parece, tanto quanto eu me lembro, em 2009, o estupro, que era uma modalidade, daí não adianta me pedir muita informação, mas eu vou dizer para as pessoas o mínimo. Tudo virou estupro. Tu passares a mão numa criança, dares um beijo, tudo virou uma pena de pelo menos 8 anos, né? Com qualificadores, tanto quanto eu sei, se tu é tio, primo, padrasto, pai, e faz um abuso, né? Então, o Brasil ficou muito rígido, ele realmente
tornou uma legislação, e assim 8 anos em regime fechado, etc, etc. Se esperaria que com essas medidas se reduzisse a quantidade de notificações de abuso sexual infantil. E não reduziram, né? Tem muitas pessoas que são presas, mas não se reduziu. Então, eu tive conhecimento, né, desse trabalho que é feito na Alemanha já desde 2005. O professor, ele é psiquiatra, professor da Charité, Universidade de Berlim. Esse programa já é um programa que está na Europa, na Índia, né? E eu estou, em tese, tentando implantá-lo no Brasil ainda, de uma forma embrionária, infelizmente, mas vamos chegar lá, né? E é o seguinte, a ideia é a gente ir para o outro eixo, né? A gente prende, a gente atende as crianças, a gente tenta identificar precocemente, porque é muito maléfico, é muito, né? E a gente vai tentar tratar as pessoas que tenham esses interesses, né, na ideia de reduzir o abuso, né? Então, o DSM-5, em 2013, ele fez um primeiro movimento em relação a isso, que ele distinguiu, é bastante confuso ainda, mas ele distinguiu a pessoa que tem interesses pedofílicos e befílicos, que é mais para adolescência, abaixo de 14 anos, de uma pessoa que tem um transtorno e atua, né? Faz o abuso. Quando tu abre essa janela de oportunidade para dizer, olha, tu tem um interesse, fantasiar, tu pode, todo mundo pode, o que tu hoje não pode é fazer, né? Porque nenhuma criança é responsável, né? Por ter, mesmo que aceite, mesmo que acha que quer, por um ato sexual com essa distância etária, cognitiva, intelectual entre um adulto e uma criança. Então, eles abriram essa ideia e nessa ideia se construiu uma hipótese da gente poder oferecer tratamento para as pessoas que tenham essas fantasias e, eventualmente, transtorno. E, apesar disso ter criado muito rechaço, a Sociedade Psiquiátrica Americana foi questionada sobre isso muito. A pedofilia, ela, apesar de ser prevista, que existam pouquíssimas mulheres, mas que existiriam mulheres que abusariam, isso até considerado daí socialmente aceito, que também não... Sim, mas Marinês, tem um pequeno grande detalhe. Pela experiência, eu trabalhei na SUSEP, eu era do Centro de Observação Criminológica. Então, nós enfrentamos muitas vezes esse tipo de situação, né, dentro dos presídios. E o que se observava é que muitas vezes, na maioria das vezes, havia uma certa, não ia dizer permissão, mas uma omissão das mães pelas circunstâncias familiares. Isso até está sendo um objetivo nosso de estudo. A gente teve um primeiro estudo que nós entrevistamos 50 pessoas presas na PECAM por abuso. Identificamos... Eu trabalhei na PECAM também. Identificamos algumas características, entre elas uma manutenção da situação conjugal que nos deixa curiosos, né, para saber o que mantém. Então, claro que um padrão de dependência simbiótico do relacionamento, negação, tem muitos que a gente ainda... tem uma aluna de doutorado que está iniciando esse processo agora de buscar o fenômeno, né? Tem pessoas que dependem economicamente, né? Tem mulheres que dependem economicamente e tem, claro, um aspecto que a gente não pode deixar de lado, que muitas foram abusadas, né? Porque o ciclo de abuso e manutenção do abuso tem a ver com ter sido abusado também, não é a única explicação. Mas as mulheres, elas, ao serem abusadas, elas às vezes são cúmplices, ou na omissão, né, sendo omissas, sendo anuentes, assim,
né? Ou sendo ativamente parceiro de uma relação mais psicopática, assim, né? Porque existe uma questão que eu acho bem interessante da gente falar aqui, que é a diferenciação entre o agressor sexual, agora considerado um agressor sexual, que é a pessoa que ela não tem atração por crianças. Eles têm atração por pessoas que eles podem submeter. Mulher, pessoa idosa e criança. Aí há o estupro, que na pedofilia raramente tem penetração, raramente. No caso dos agressores sexuais, existe penetração, existe prazer com o sofrimento do outro, pela submissão que tu está fazendo do outro, e que acaba gerando, inclusive, homicídio, né? Então, nesse caso... Agora, um outro ponto que é polêmico, na verdade, esse assunto é muito polêmico, né? A situação que o abusador, como tu mesmo falasse, na maioria, aí tu que vai comprovar isso ou não, teria sido vítima de abuso também. Mas a grande polêmica que nós tínhamos, né, nós que trabalhávamos na SUSEP, é aquela história que tinha que se tratar do abusado, da vítima, e tinham profissionais que se negavam a tratar do abusador. Qual é a tua visão? É exatamente essa questão, né? Porque esse é o transtorno com maior estigma dentro da psiquiatria ou, quiçá, da medicina, né? Porque socialmente é intolerável, né? Esse fato. Então, se a gente for pelo caminho de que tem um diagnóstico, né? E então é importante a gente diferenciar o agressor sexual que eu estou falando, que mata a criança, mas da pedofilia, que até claramente como é que eu vou te dizer, a descrição é hands-on, que é a manipulação, se encostar, se excitar sexualmente com a criança, mas às vezes tem o sexo oral, mas não é o comum. Inclusive não faz maldade porque prospecta a criança para continuar sendo parceria no ato sexual pedofílico, que é diferente. Então, na mídia parece muito abusador. Nós temos que diferenciar, né, a pedofilia dos outros, desse agressor sexual que estupra e mata, né, e que é uma linha dentro do transtorno antissocial e que, infelizmente, até eu acho que nem sei se tem tratamento, né, para isso. Então, o que se propôs com a questão de tratar o abusador, né? É prevenção de reincidência ou, inclusive, prevenir... Sim, mas tem alguns países do mundo, principalmente eu acho que nos Estados Unidos, tu poderia nos falar sobre isso, que propõem a castração química, né? Não, isso é bem comum, né? Inclusive, não há nada... Esse termo, eu acho, Nogueira, desastroso. Castração. Não, na verdade, é uma terapia antiandrogênica que qualquer CA de próstata se faz. Em outras doenças mas era também... usado esse termo, né? Infelizmente, né? É um termo que eu acho que inibe a discussão até, né? Porque o que acontece? Existe uma relação, existe até um estudo sueco relativamente recente, acho que de 2021, 2022, depois da pandemia, que fez um duplo cego com um hormônio antiandrogênico, etc., duplo cego com pedófilos que estavam condenados e tal, e reduziu grandemente a impulsividade sexual deles, né? Então, é claro que o custo-benefício é que nem CA de próstata. Tu vai usar hormônios, né? De medroxprogesterona, sei lá, eu tenho vários, né? Leuprorelina e tal, conforme a necessidade e tal, etc. Na questão da pedofilia, que existe uma associação de tu reduzir a libido masculina, obviamente, com terapia antiandrogênica, se isso ajudar a pessoa,
Se isso ajudar a pessoa, e parece que ajuda, comprovadamente agora, seria era uma linha terapêutica, né, razoável. A pessoa já abusou, a pessoa foi condenada, isso. A pessoa se sente em risco de recidiva, e aí a castração química fica uma coisa assim... Mas hoje o termo correto, vamos dizer assim... É terapia antiandrogênica, né? Sim. Terapia hormonal e acabou. Isso. Porque, na verdade, o trabalho ele é feito com terapia básica, usando várias modalidades, mas terapia cognitivo-comportamental, basicamente, né? O conhecimento sobre o seu problema. Sim, mas para ficar claro, a tua visão é clara. O abusador, assim como a vítima, né? O abusado, ele teria também um tratamento, né? Bom, porque o abusado a gente vai tratar o que sobrou, né, da pessoa. E tem uma metáfora que eu uso muito, que eu tô bem chateada, porque é um psicanalista francês, eu não me lembro o sobrenome, ele teve em Porto Alegre, e ele fez uma metáfora que significou muito para mim, assim. Ele disse que nós todos, né, todos os humanos, talvez não só os humanos, a gente olha um adulto como protetor, né? E isso é pai, mãe, avô, tio, irmão mais velho, diretor da escola, professor, e no último patamar o Estado, né? Quando a gente sofre um abuso de alguém que tu imaginas que tá internalizado, que é teu protetor, que seria uma criança, olha como protetor, é altamente disfuncional psiquicamente para a pessoa, né, que fica sem saber o que é certo, o que é errado, com aquelas inseguranças, quando realiza se deprime, né, fica ansioso. E Maria Inês, e o que a gente vê muito nisso, que a maioria dos abusadores são pessoas próximas, familiares, né? É raro. Ou pelo menos que a gente é notificado, né? E também assim, e bem isso que tu fala. Não tem só, mas costuma ser, tem uma estatística grande para ser intrafamiliar, né? Vamos dizer assim, né? Intrafamiliar. Por exemplo, não se ouve falar muito assim, um número muito grande de... Mas tem vizinho, tem amigo de pai, né? Tem várias... Isso. Tem estranhos também, mas assim... Mas figuras também que representam autoridade, né? Como a gente viu, assim, por exemplo, na própria Igreja Católica, né? Houve várias denúncias no mundo afora de autoridades e professores e pessoas que representam a autoridade, como tu acabou de citar. Na verdade, eu acho que existe, até a gente andou em busca de quais são as ocupações buscadas pelos abusadores, né, de criança, né? Então, porque eu fiz depois um estudo com meus alunos lá, que a gente questionou 5.300 pessoas e não sei quantos mais no Brasil, sobre tantos interesses parafílicos, não só pedofílicos, né, parafílicos, que tem o frotteurismo, exibicionismo, voyeurismo, enfim. E também a gente fez algumas perguntas que avaliando demograficamente, e também existe uma explicação que às vezes vamos pensar assim, ó, se a gente descobre essas questões ou tem mais consciência dessas questões de orientação sexual na adolescência, que a gente começa a se dar conta se a gente é heterossexual, se a gente é homossexual e tal. E mesmo com tudo que nós avançamos, ainda é um grande problema para um adolescente realizar isso, né? Dentro de ainda de uma sociedade que é muito preconceituosa, né? Que bom, a gente até passou agora pelo mês, né? E tal. Então, tu imaginas uma pessoa... um adolescente que se dá conta que se excita pensando em criança, né? Ele vai falar para quem isso? Não vai falar.
né? Porque se a gente sobre ter uma orientação sexual homossexual já é uma rejeição, imagina falar sobre isso, né? Então a pessoa acaba se organizando numa vida e numa evolução profissional, eventualmente, que ela tenta ou se aproximar do problema, ou resolver o problema, ou exorcizar o problema, né? Tipo, religiosamente, o que é tudo muito ineficaz, né? Vamos dizer assim, né? Porque aquilo está ainda presente dentro da pessoa, enfim, etc. Então, essa percentagem alta, né, de pessoas que a gente também viu outras profissões, mas eu prefiro a gente não citar aqui, porque isso já gera... Esse aí é um fenômeno midiático também, né, que é a questão da Igreja Católica, né, mas é provável que muitos tenham pensado... E eu até quero aqui pedir as minhas escusas à Igreja Católica, porque eu espero que não seja provavelmente não seja somente... na Igreja Católica, né, Marinês? É que houve muita... exato, é que tiveram vários filmes e várias repercussões. E a Igreja que tem... E a Igreja Católica na civilização ocidental, né, antes e depois, tem uma importância... E culturalmente eles são também muito conservadores a respeito da sexualidade. E eu acho que aquela questão do celibato, né? Exatamente. Então ficou assim mais chamativo e tal. Mas é possível que as pessoas... Então, tu imagina nesse curso, eu descubro isso, eu me dou conta que eu tenho essa questão. Para quem que eu vou falar? Isso também está já confirmado, né, em estudos que as pessoas não confiam em ninguém para falar isso. Mas hoje aí entra um outro ponto. Hoje tem essa comunicação das redes, né? Bom, então, aí nós temos que ir para uma outra questão, Nogueira, porque assim, a questão da pornografia infantil, né, que é um crime também... Que hoje está muito disseminado, né? É uma absurdamente disseminado, e a gente também teve contato, e a gente tem uma parceria com uma professora que é húngara, mas que mora no Canadá, e que ela estuda o comportamento hipersexualizado e compulsive sexual behavior disorder, que é uma escala que assim, mede, né, mensura a quantidade de envolvimento, porque essa síndrome ela não está ainda estabelecida, mas se encontrou uma percentagem relativamente alta de homens que precisam fazer sexo, que traem, que não conseguem ter relações estáveis, não conseguem trabalhar, não conseguem, ficam masturbando-se no trabalho, no isso, naquilo. E daí se quis ver se isso era um fenômeno que era um diagnóstico também, se era um diagnóstico. Isso também não isso aí tudo é XY e testosterona, né? Não é prevalente assim nas mulheres. Existe, mas não é assim nem perto. E ela disse, então, que essa questão de a média de idade de meninos ou crianças em geral que acessam qualquer pornografia no mundo é 11 anos de idade. Isso acaba internalizando mecanismos de naturalizar procedimentos sexuais, né, sem a devida maturidade, associa masturbação a ver pornografia, né? E a pornografia infantil é uma questão que uma criança está sendo abusada para ter o tal do filme, né? Exato, e para ser vendido, comercializado. E as famílias em países pobres, as famílias são pagas para botar os jovens atores, e então isso é perverso, e agora... existem, assim, nem é mais deep web, né? E agora qualquer pessoa também pode fazer filmes caseiros, né? Numa tal rede, não sei das quantas, que eu tenho horror a isso. Então, não tem aquele... Eu não sou usuária, então... Isso, mas não tem um programa até... Não só com crianças, mas também... Não, com adultos também. As pessoas... OnlyFans. É uma coisa assim.
é uma coisa tão... E isso é muito disseminado e hoje as coisas elas são globais, né? Exatamente. Se o professor Beyer, quando esteve aqui, ele achava até que devia acabar a internet. Porque a internet é uma coisa assim... ela dissemina o mal. É. Então, eu queria te elogiar e tu ver como é importante a tua presença aqui para as pessoas conhecerem esse tipo de trabalho, né? Olha o N que tu citou aqui esse do foi teu um trabalho. estudo, esse é foi um N estudo respeitável. Porque agora nós estamos noutra fase, né? Que é a fase de tratamento. Então, esse tratamento ele tem 13 módulos, né? É um atendimento em grupo, com conceitos a serem abordados, né? Desde o que é sexualidade, o que é orgasmo, o que é... eu vou te dizer, por que a gente, às vezes, faz sexo e se reproduz, não, o que é uma excitação sexual, passa por conceitos que são muito comuns, né, que é essa distorção cognitiva que tu citasse aqui, que tu vê culturalmente influente, que é a distorção, assim, não é tão mal assim... Eu gosto de criança, ele me olhou e eu achei que ele estava afim. Então, eles usam, né, pensamentos que se colocam no conceito da distorção cognitiva para aliviar a sua culpa, o seu mal-estar. A gente aborda situações de risco, né, que às vezes a pessoa se põe... tem uma analogia. Isso criou muita polêmica. Inclusive, teve uma exposição aqui em Porto Alegre, não sei se tu lembras. Ah, sim, mas isso tinha a ver com a transexualidade, não com pedofilia necessariamente, né? Não, mas os críticos colocaram isso. Mas uma pergunta. Eu acho que nenhum estímulo à pedofilia é positivo. As pessoas, só que elas não adianta botar na cadeia só pelo jeito, entende? Então, a gente está propondo... uma alternativa, né, para as pessoas que tenham motivação para lidar com isso sem precisar atuar, né? O fato é esse. Mas uma pergunta que não quero calar, né? Qual é o percentual? Não sei se 5% em torno de em homens, basicamente isso. Não, mas em termos de adolescentes, vítimas. Eu tenho ouvido, mas não tenho dados científicos que possam dizer o seguinte... Eu poderia olhar no meu computador. Isso aí, Nogueira, desculpe, tu podes... Todos os anos sai um índice das prevalências de todos os crimes no Brasil, né? É o Fórum de Segurança Pública... enfim, eu não sei. Então, eu não estou me lembrando, eu tenho esse dado ali Então, nesse fórum fala que há, assim, uma desproporção gigante entre o abuso sexual entre pessoas adultas, né, dos menores, né, que são considerados também vulneráveis, né? O termo é esse, vulneráveis, é imenso, né? Até meninas de 13 anos, né? Meu Deus do céu, é um mundaréu de casos de notificações no Brasil. Assim, porque eu ouvia... Mas o que tu queres... Por exemplo, o que eu ouvi é que não é científico, eu acho que até eu não posso falar isso. Eu posso te dar depois, quando eu colar. Não, eu acho o seguinte, os nossos... telespectadores, esse programa vai ter muita pergunta, né, que nós vamos ter que te encaminhar para te esclarecer. Por exemplo, qual seria o percentual de crianças e adolescentes vítimas? Não tem isso não é um dado nem meu, né? O problema é que ainda acham que está subnotificado. Exatamente. Né? Mas é um número de 60 mil, acho... Eu posso estar... assim, no Brasil, tem por estado, o Rio Grande do Sul não é o que mais tem, né? Mas, assim, na verdade, o que se acha é que está subnotificado. E tem uma questão também, né, que é a associação desse fenômeno com o uso de álcool e drogas, né? Então, E as consequências, por exemplo, eu sou um psiquiatra
clínico, né? Eu também. Então a gente vê no consultório, é muito comum, isso marca as pessoas, né? Então eu vejo assim, pessoas muito bem-sucedidas, uma vida maravilhosa, que conseguiram tudo, né? E sempre tem, sempre não, né? Mas em um número muito grande de situações como essa, e que isso marca, né? Deixa uma cicatriz, eu diria. Tu está falando do trauma Do trauma ter sido abusado. Exatamente. Sim, isso é um lugar comum, né, na nossa... Mas agora, Maria Inês, a gente ter tido a oportunidade de estar aqui contigo, nós vamos, somos obrigados a perguntar sobre o programa de transtorno de identidade de gênero do Hospital de Clínicas. Que tu faça um resumo. Esse é um outro. Isso. Não é esse da pedofilia. Mas tu nos desse assim, uma pequena sinopse. Bom, para começar, até o nome não pode mais ser transtorno de identidade de gênero. A gente mudou, né? É Programa Transdisciplinar de Identidade de Gênero, porque houve uma mudança na nomenclatura, né? Tanto da CID-11 quanto do DSM, e essas nomenclaturas elas mudam ao longo do tempo na ideia de diminuir o estigma, né? O nosso programa lá já funciona desde 98, não é falsa modéstia dizer da importância que teve no Brasil, eu não sofro desse mal nesse caso. Eu acho que muita gente critica, questiona, mas nós somos um serviço que se estruturou em cima, né, de normas tanto internacionais quanto nacionais, que é óbvio que a gente não pode ficar inventando coisa. Nós estamos num hospital universitário com um credenciamento e um compromisso com a seriedade, com a questão ética. Então, lá a gente estruturou esse programa, montamos, já operamos mais de 300 pessoas, mantemos esse atendimento. E essa cirurgia, para que a pessoa possa ser operada, né, ela tem que ter que idade? Também isso muda, né? Agora é 21, já foi 18, agora existe até uma polêmica, houve uma mudança na... Mas assim, a gente precisa, principalmente, é o seguinte, tá? Depois de todo esse tempo, primeiro, o diagnóstico, que nós da psiquiatria sabemos que a nossa especialidade é a mais difícil de todas. Nós não temos exames. A gente trabalha em cima de anamnese, conhecimento próprio, vontade de entrevistar as pessoas, o que até não está tão fácil hoje em dia, né? Nossos residentes então, está difícil. A nossa ideia é ver se a pessoa está triste, não sei o que lá e tal. E eu acho que o checklist DSM limita muito também a informação. É que nesse caso, por exemplo, o protocolo para fazer a cirurgia de... Então, é isso que eu vou te dizer. Esse é um protocolo também que é internacional, porque é óbvio, primeiro, a pessoa tem que ter esse diagnóstico. Segundo, esse diagnóstico tem que ser sustentado. Claro, faz parte do ter o diagnóstico ser algo sustentado na vida da pessoa. Terceiro, a pessoa tem que ter certeza das expectativas realistas. Não é ter certeza, ela tem que ser informada adequadamente das expectativas realistas sobre tanto o tratamento hormonal quanto o tratamento cirúrgico. Maria Inês, deixa eu te contar uma situação. Eu tinha um paciente, né, que ele resolveu fazer essa cirurgia de lá. Como? Fez onde? Não, ele foi entrar no programa para fazer. Né? E aí ele começou a receber inicialmente, eu quero que tu confira, o tratamento hormonal. Confere? Sim. Sim. Se preenche critérios. Né? Então ele começou, e aí ele me disse o seguinte, olha aqui, esses hormônios estão me mudando, porque eu estou tendo atitudes e condutas que eu nunca tive na minha vida. Né? Porque realmente o hormônio ele muda o sentimento da pessoa, as reações que a pessoa tem. Né?
E aí ele disse assim, pois é, isso tá... Ele criou uma dúvida com ele, né, sobre a questão... Ele ficou no nível hormonal, entendeu? Porque, e isso é comum, né? Porque não é só nessa situação. Eu acho que tudo é muito grave, né? Por isso que nós não temos margem para arrependimento, né? Então, acho estranho essa situação que ele está falando, até porque, infelizmente, muitos pacientes nossos já chegam lá tomando hormônio de qualquer jeito. Por conta própria. Exatamente, né? Porque havia também um vazio de assistência, né? Que agora até está bem diferente e tal. Falo quando a gente abriu o programa, né? O fato é que as pessoas têm que ter claro que não há margem para arrependimento, né? E, portanto, o nível de convicção, o prognóstico, a sustentabilidade daquela identidade é fundamental, né? Para a gente poder prosseguir, né? Nessa assistência. E a gente também enfrenta muitos problemas que não são relacionados à transexualidade em si diretamente, mas sim maus tratos, marginalização que a pessoa passa por muitos anos e que sofre situações traumáticas na vida e que acabam gerando problemas psiquiátricos outros que não são diretamente relacionados à transexualidade. Então, isso também é difícil de falar, mas enfim, eu acho que a proposta é que nós estamos a gente está prospectando pacientes que têm adultos que tenham motivação para tratamento de um interesse de que tenham clareza, pedofílico, né? A gente tem um e-mail que é psiquiatriaespecial@hcpa.edu.br. Isso está em nível de pesquisa ainda, não é em nível assistencial aberto. E o programa visa ficar pelo menos 1 ano, né? E a gente gostaria que desse certo, assim, porque o processo dentro já da Alemanha até na televisão aparece, né? Se você tem interesse impróprios em relação às crianças, nos procure. Isso. E de forma anônima, né? Atende a partir de que idade? Não, o início do tratamento? Por enquanto, só adultos. Adultos. Maria Inês, eu lamento, mas lamento profundamente, porque a minha produção aqui é ditatorial, a ter que encerrar esse programa, né? Porque eu acho que nós teríamos que fazer um outro programa só sobre o programa de transtorno de identidade de gênero. Não é mais transtorno de identidade de gênero. Tá? Agora, a questão é disforia de gênero ou incongruência de gênero. Essa transtorno era do tempo da CID-10 ou do DSM, não sei das quantas lá, contando DSM. Vem cá, tu viu hoje que pelos equívocos que eu cometi, eu te peço perdão, eu sou antigo, né? Não, mas não é, eu também sou. A questão não é, eu não tô te, não é um perdão, é que isso tem uma representação política e tal, social, e que é importante, eu tô te corrigindo, porque eu gostaria que fizessem o mesmo comigo, né? Então, só estou te falando que esse é um termo que ficou anacrônico, então, quando a gente fala isso, tanto que a gente teve que mudar o nome por causa da sigla, programa transdisciplinar. Não, a gente nem citava aí, até eu acho que era bom mudar, é Programa Transdisciplinar de Identidade de Gênero, porque nós somos uma equipe com muitos profissionais, né? A psiquiatria é só uma parte disso. Então, eu quero te agradecer muito a tua presença e vou deixar contigo para te encerrar o programa, dando as informações que tu acha importantes e que gostaria já que todo mundo escrevesse aqui para nós, com perguntas, com dúvidas, e depois te roubar um segundinho do teu espaço para a gente aprofundar cada vez mais sobre o teu trabalho. Bom, muito obrigada, então, Nogueira. Eu acho assim, né, que a ideia é abrir um espaço
um terceiro espaço, né, um segundo espaço para prevenir o abuso sexual infantil, que todos nós sabemos que é muito prejudicial para as crianças, independente dessas questões culturais, eu acho que... E que nós estamos abrindo espaço para as pessoas que tenham esse interesse, né, e que queiram se tratar disso, prevenindo um abuso futuro, que nos procure. Então, é psiquiatria, psique, PSIQ, especial, @hcpa.edu.br, né? De forma anônima, a pessoa pode nos procurar e a gente marcaria daí uma avaliação e uma explanação mais objetiva sobre qual é a nossa proposta. Muito obrigado. Esse foi mais um Corações e Mentes.